Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Vou aproveitar que os irmãos estão de pé. Abre a palavra do Senhor em Apocalipse. Deus, capítulo 3. Louvado seja teu nome, Jesus. Aleluia. Capítulo 3, versículo 11. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens. Só até aqui, irmãos. Vamos repetir comigo? 1, 2, 3 e... Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Fala para o seu irmão aí. Guarda o que tens. Oh, aleluia. Você mais pode ser. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido. Irmãos, eu confesso que eu estou aqui, como sempre, e mais uma vez, eu estou aqui com as minhas pernas trêmulas. Aleluia. Mas não é de medo. Glória a Deus. É realmente o temor do Senhor que invade as nossas vidas. Aleluia. Que inunda os nossos corações diante de uma tão grande responsabilidade, que é transmitir a palavra dele. E eu já ali em casa mesmo, eu ali o meu coração assim, palpitando, porque realmente a responsabilidade é grande quando nós falamos da palavra, quando nós pregamos a palavra, porque o Senhor, Ele fala primeiro com a gente, para depois nós transmitirmos. Então Ele nos ensina para depois nós ensinarmos. Então primeiro Ele falou no meu coração diante desta palavra, e é com muito temor que eu quero transmitir essa palavra aos nossos corações. Aqui diante dessa palavra, Jesus, que é fiel, que não é homem como nós, mas é Deus fiel e verdadeiro, Deus que não mente, Deus que fala a verdade. Ele deixou registrado aqui em Apocalipse 3, nesse versículo 11, na primeira parte, dizendo para mim e para você: eis que cedo venho, eis que eu venho sem demora. Essas são palavras daquele que diz e cumpre. Aleluia. E através dessa palavra, Ele quer assegurar a minha e a sua vida de que nós podemos esperar com confiança nele. Aleluia. De que Ele é fiel para cumprir essa palavra. Então já eu quero dizer para você: fique tranquilo. Diante do que você tem vivido nessa terra de horror, nessa terra tão difícil de se viver, nesse mundo de pecado, mas Ele quer assegurar a mim e a você, diante dessa palavra. Ele quer trazer segurança, Ele quer trazer esperança para a minha e para a sua vida. Aleluia. Dizendo para nós assim: ó, espera só mais um pouquinho, que essa palavra vai se cumprir, e eu vou tirar você dessa terra, e eu vou te levar para o céu. Eis que cedo venho. Aleluia. Aleluia. Mas depois ele continua dando um alerta. Ele faz um alerta aqui, irmãos. Eis que cedo venho. Olha, eu estou voltando. Eu vou vir buscar vocês. Olha, minha igreja, fica firme, porque eu vou buscar vocês. Mas tem uma coisa: enquanto eu ainda não vi,
Enquanto vocês ainda esperam mais um pouquinho, guarda o que tens. Oh, aleluia. Oh, xarabacanta, labianda, labassurianda, labanai. Oh, irmãos, eu sinto uma presença tão maravilhosa desse Deus que nos promete essa palavra. Oh, aleluias. Guarda o que tens. E diante dessa palavra, na verdade, já tem um bom tempo que o Senhor tem falado ao meu coração essa palavra. Quando o irmão falou anteontem para mim, ó irmão, quarta-feira a irmã traz a palavra. Eu confesso, irmãos, que eu busquei em outras partes ali na Bíblia para me entregar outra coisa. Mas no meu coração só vinha essa palavra. Eu falei, eu não posso fugir daquilo. Porque nada mais vinha além disso. Eu falei, Jesus, ajuda-me a transmitir com graça para que a tua igreja possa entender. O Senhor é um Deus de amor, que o Senhor cuida dos seus, que o Senhor está preocupado com a minha e com a sua vida, com a minha e com a sua trajetória nessa terra, porque Ele diz, olha, guarda o que tem, eu vou vir buscar vocês, espera mais um pouquinho, tenha paciência, tenha esperança, tenha fé, que eu estou voltando. Quando Ele diz aqui, quando Ele faz essa alerta para guardarmos o que temos, o Espírito Santo de Deus falou muito forte no meu coração, porque a campanha dessa noite, qual que é a campanha da quarta-feira, irmãos, que nós estamos? Resgatando valores perdidos dentro de casa, restauração. Quando se fala de resgate, resgatando coisas perdidas, valores perdidos dentro de casa, o Espírito de Deus me levou a algo em nós, porque quando fala de casa, fala de mim, fala de dentro de mim, fala da minha casa espiritual também. E principalmente a minha casa espiritual. Porque para nós vivermos em família, para nós vivermos bem, a minha casa tem que estar bem. A minha vida tem que estar bem. Porque se eu não estiver bem, eu trago transtorno para minha família. Isso é muito real no nosso meio. A gente pode perceber isso, irmãos, quando nós estamos agitados demais, preocupados demais. A gente fica bravo, nervoso, a gente agita as pessoas que nem estão dessa forma, e a gente acaba influenciando aquelas pessoas a ficarem como nós. Então o que nós passamos, quem nós somos, faz uma grande diferença no meio dos nossos. Então o que o Espírito de Deus traz ao meu coração para ministrar nessa noite, irmãos, em questão de valores, em questão de algo de valor que precisamos resgatar, que precisamos estar atentos e guardar grandemente nas nossas vidas, é a nossa identidade cristã. Aleluia! Meu Deus! Oh, yanda lava suricanda lavanai, aleluias! Infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, nesse mundo de pecados, irmãos, o caos é muito grande. Muitas pessoas estão perdendo a identidade. O que é identidade, irmãos? Quando nós falamos de identidade, o que nos lembra? Identidade são caracteres próprios de uma pessoa, de cada um. São caracteres próprios de cada pessoa. Ou seja, ninguém tem o mesmo número de RG, tem? Ninguém tem o mesmo número de CPF, tem? Tem, irmãos? Não. Aqui nessa terra nós somos identificados pelo número do nosso CPF, pelo número do nosso RG, pelo nosso nome, onde nós moramos, o nosso endereço.
quando nós vamos nos identificar aqui nessa terra, em algum lugar, para algumas pessoas, ou quando vamos comprar alguma coisa, o que eu tenho que apresentar como identidade? O número do meu CPF, o número do meu RG. Se nós não tivermos isso, a gente não compra nada, a gente não negocia, a gente não faz nada. Se nós não conseguimos nos identificar como um cidadão aqui da terra. É dessa forma, irmãos. A gente é identificado por isso. A nossa identidade aqui na terra é essa. É através disso. Mas aqui, em questão de valores, existe um valor muito maior. Porque nós estamos falando aqui nessa noite de identidade cristã. E a identidade cristã, ela é algo de muito valor. E que o inimigo da minha e da sua alma está querendo roubar nesses últimos tempos ainda mais, com grande fúria, a minha e a sua identidade. E nós precisamos estar atentos para guardar quem somos em Cristo Jesus. Para guardar a nossa identidade. Porque, como eu disse, na terra nós somos identificados pelo nosso CPF e RG. Mas no céu nós somos identificados. A nossa identidade cristã diante do reino espiritual é a nossa conduta nessa terra. Nós somos identificados diante da nossa conduta. Nós somos identificados por aquilo que nós carregamos no nosso interior, que é a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia! Isso são coisas sérias nas nossas vidas, irmãos. E nós precisamos estar atentos, porque o inimigo, o ladrão, ele não quer roubar coisas que para ele não vai fazer tanta diferença. O ladrão, ele rouba, ele quer roubar aquele ladrão. Como nós conhecemos que o nosso inimigo, ele é um ladrão por excelência. A Bíblia diz assim que ele veio e foi para matar, foi para roubar e para destruir. Ele não vai querer roubar qualquer coisinha de nós. Ele quer roubar algo de valor nas nossas vidas. E a nossa identidade cristã é algo de muito valor. Porque no céu nós vamos ser identificados, é pela nossa conduta nessa terra, por aquilo que nós guardamos dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias! Com o nosso caráter cristão, irmão, com a nossa conduta, nós nos identificamos no reino espiritual. E o que seria caráter? Irmãos, caráter é uma marca, é uma qualidade, é uma firmeza de atitude. Oh, aleluias! Caráter é uma marca. Fala para o seu irmão. Caráter é uma marca. Oh, aleluia, Jesus! É aquilo que identifica você e eu no reino espiritual. Por isso é algo de valor. É algo que nós devemos guardar. Porque a Bíblia diz assim que a partir do momento que nós nos tornamos uma nova criatura, nós passamos a ter uma nova identidade. E no céu, até o nosso nome será mudado. Nós receberemos um novo nome. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, irmãos, nós já temos que preocupar com o nosso nome aqui na terra. Nós temos que preocupar com a nossa conduta cristã aqui na terra. Nós temos que já começar a viver a nossa vida cristã aqui. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus e falamos: Senhor, faça morada em mim. Faça morada em mim, Senhor. Ele vem, irmãos, porque todo aquele que pede, que busca, recebe. E quando a gente fala: faça morada em mim, Senhor, Ele vem. Mas quando Ele faz morada, quando agora nós
nos tornamos a morada dele, agora nós não podemos ser a mesma pessoa que éramos. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Temos que andar em novidade de vida, não da mesma forma, mas em novidade de vida. O diabo, como ele é um ladrão, irmãos, ele quer roubar. E primeiro, o ladrão, quando o ladrão ele é aquele ladrão experiente, ele primeiro estuda a sua vítima, não é assim? Primeiro ele fica ali sondando, ele fica vendo a rotina daquela pessoa, da vítima dele. Ele sonda. A Bíblia diz assim que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, nós não podemos brincar com essas coisas. Nós não podemos fazer vista grossa para essas coisas que são tão reais nas nossas vidas, porque isso é o reino espiritual. Então ele fica nos sondando o tempo inteiro. Ele fica buscando brechas nas nossas vidas para que ele possa entrar. Ele fica o tempo inteiro ali estudando, investigando, instigando a minha e a sua vida para que nós possamos cair em tentação. Porque nós sermos tentados, irmão, deixa eu falar uma coisa para você: ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. Aleluia. Jesus foi tentado. Muitas vezes nós passamos por um processo de tentação terrível, aonde nós temos que buscar e clamar o sangue de Jesus para nós não cairmos na tentação. De tão grande é a tentação contra nós. Mas isso não quer dizer que nós pecamos, porque ceder à tentação é o pecado, não ser tentado. Mas o inimigo da minha e da sua vida, ele fica o tempo inteiro, ele não descansa, irmãos. É como nós já ouvimos aqui, quando nós já temos uma vitória, nós estamos adorando o Senhor pela vitória, você já tem que ficar vigilante, porque daqui a pouco já vem outro ataque do inimigo. Às vezes não dá nem muito tempo de comemorarmos, não, irmãos. Que às vezes você já tem que estar ali, ó, você comemora, mas ao mesmo tempo está ali, ó, vigilante, porque ele já está preparando algo ali para vir contra as nossas vidas, porque ele não gosta de ver a minha e a sua vida com alegria. Ele não gosta de ver a alegria de Jesus na minha e na sua vida. Ele não suporta isso. E é por isso que ele fica o tempo inteiro jogando os dardos, e aqueles que estão vulneráveis vão cedendo às tentações. E aí ele vai enfraquecendo. E Jesus diz aqui: guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Oh, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, irmãos. Os irmãos não precisam abrir para a gente ganhar tempo. Em Daniel 1:8 diz assim que Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Olha aí a identidade, olha o caráter de Daniel. Ele propôs, ele assentou no coração, ele decidiu no coração: eu não vou contaminar com as iguarias do rei. Ele estava longe da família, era um jovem, mas olha aí o caráter espiritual. Uma pessoa que zela por aquilo que ela é em Deus. Ele não estava se importando se ele não estava no meio dos dele. Ele não estava se importando com isso. Ele estava se importando com o que Deus estava vendo, com o que Deus estava pensando a respeito dele. Aleluia! E então ele propôs no coração. A gente vê ali também na vida de José, no capítulo 39, no verso 9, quando a mulher vem ali, a mulher de Potifar vem ali com toda a sua sensualidade. O inimigo tentando a vida desse jovem José.
E esse menino estava longe também da sua casa. Oh, irmãos. Mas ele não cedeu à tentação. Ele disse assim: como pecaria eu contra o meu senhor Potifar e contra o meu Deus? Irmãos, eu aprendi uma coisa na minha vida e eu quero ensinar para os irmãos. Creio que os irmãos também sabem, mas é sempre bom a gente repetir isso e guardar no nosso coração. Nós somos o que somos quando ninguém nos vê. Ou seja, nós nos revelamos a nós mesmos quem nós somos no momento em que ninguém está nos vendo. No momento em que ninguém da família de José estava lá a presenciar a vida dele, as atitudes dele, onde ele estava sozinho, sem ninguém para cobrar nada dele. O momento em que ele estava ali, sem ter o pastor para estar falando: olha, irmão, está errado isso aí. Ele não tinha um pai para falar com ele: ô meu filho, não faz assim, está errado isso. Mas ele já tinha aprendido lá atrás. E ele trouxe aquilo na vida dele. E ele disse: pecaria eu contra o meu Deus? Ele estava revelando, não era para Deus, irmãos, porque Deus conhece a nossa vida. Desde o ventre da nossa mãe foi Deus que nos fez. Mas Deus muitas vezes permite situações nas nossas vidas para mostrar para nós mesmos quem nós somos. São nos momentos difíceis da nossa vida, são nos momentos de solidão da nossa vida que nós revelamos a nós mesmos quem nós somos em Cristo. O que realmente eu estou fazendo dentro de uma igreja evangélica. É nesses momentos que eu mesmo vejo que Deus, através das adversidades, Ele mostra para mim mesmo: olha aí quem você é na verdade. Quando muitas vezes eu falo uma coisa e na verdade a minha atitude é outra. E aí Deus me mostra: olha aí, você está falando disso, mas você não vive isso. Oh, irmãos, guarda o que tens. Aleluias. O mais importante, irmãos, não é só ouvir. O mais importante é nós colocarmos em prática. Isso não quer dizer que nós vamos acertar sempre. Porque enquanto nós estivermos aqui, João mesmo disse assim: olha, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Olha o que ele estava dizendo: eu sei que aqui vai ser difícil. Às vezes você vai querer fazer alguma coisa certa e você vai acabar ainda fazendo errado. Mas se arrependa e volte às práticas daquilo que é certo. Volta a fazer aquilo que é direito. Oh, aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, a nossa família nunca vai ser restaurada se nós não formos restaurados. A nossa família nunca vai mudar se nós não formos mudados. E a nossa mudança precisa acontecer de dentro para fora. Porque só uma aparência é muito fácil ser mudada. É só eu colocar uma roupagem de crente, está tudo certo. Não, irmãos, isso é superficial. A nossa mudança tem que ser de dentro para fora. A nossa identidade, ela tem que ser de acordo com a palavra. Enquanto o mundo fala A, Jesus nos ensina B. Eu estava falando para o meu marido como que as coisas de Deus são sérias, como que a palavra de Deus é séria, como que a palavra de Deus ela vem contrária a tudo aquilo que o mundo ensina. Eu estava meditando ali em Provérbios 25, se eu não me engano, irmãos, que fala ali que se aquela pessoa que nos aborreceu, ela precisar ainda de nós e ela tiver fome, ele fala assim: dá-lhe de comer. Se tiver sede, e é claro, quando ele diz assim, ó, se aquela pessoa que te aborreceu, se aquela pessoa que te traiu, se aquela pessoa que te abandonou, se aquela pessoa que te trouxe dores, ainda precisar de você,
Se ela tiver fome e vier ao seu encontro, dá-lhe de comer. Meu Deus, aleluia. Se tiver sede, dá-lhe de beber. É muito sério, irmãos, porque se não for a presença do Espírito de Deus, nós não conseguimos agir dessa forma. O mundo ensina: se te baterem numa face, bate na face dele também. Se te xingar, xinga ele também, bate nele. E Jesus ensina a se bater na face da outra. Ele nos ensina totalmente o contrário do que o mundo nos ensina. E se nós não tivermos uma firmeza, irmãos, se nós não tivermos esse caráter que Ele mesmo vai imprimindo em nós, irmãos, nós não vamos agir dessa maneira. E nós não vamos ter vitória coisíssima nenhuma. E nós vamos entrar e sair da igreja, sair do mesmo jeito. Meu Deus, aleluia. Nós vamos viver uma vida de hipocrisia, irmãos. Nós vamos entrar aqui, nós vamos sentar, nós vamos ouvir, glória a Deus, aleluia, e lá fora agir tudo o contrário. Ai, mas eu quero vitória. Não vai ter vitória. Vai ser vergonhoso para as pessoas lá fora. E nós temos vivido isso, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias da igreja na face da terra. Porque nós estamos no meio das pessoas e nós não podemos nem confiar nas pessoas. Porque elas mostram uma cara, mas são outra, irmãos. Infelizmente nós estamos vivendo isso. Mas eu oro a Deus em nome de Jesus, irmão, que você possa guardar essa palavra no seu coração e no momento em que você for tentado lá fora, você lembre: eu sou de Jesus e eu vou agir de acordo com a palavra. Eu não vou andar segundo o que eu penso, ou o que eu quero, ou o que eu sinto, mas eu vou andar segundo a palavra. Oh, aleluias. Se te bater e você ainda não ter coragem de dar a outra face, sai correndo pelo menos. Oh, xarabacanta, lavassuriana, lamanais. Aleluia. E continuando em Provérbios, que eu disse para os irmãos, quando ele fala que aquele que nos aborrece, quando tiver fome temos que dar de comer, e quando tiver sede temos que dar de beber, ele ainda continua dizendo: porque assim, fazendo assim, vocês vão amontoar brasas sobre as suas cabeças. E quem vai pagar para vocês sou eu, Senhor. Oh, aleluias. Isso nos ensina que nós não precisamos esperar de homens. Isso nos ensina que ainda que as pessoas nos traem, ainda que as pessoas fazem mal para nós, Deus nos pagará com bem, se permanecermos firmados nele. Aleluia. É para isso que a gente vem na igreja, irmãos. É para nós aprendermos a sua palavra. É como o irmão pregou aqui esses dias. A gente vem aqui para a gente se alimentar, para depois lá fora a gente vencer as tentações, as adversidades, as lutas, com essa palavra que nós ouvimos aqui, com esse alimento que nós nos alimentamos aqui na igreja. Porque aqui a gente se alimenta e sai forte para vencer lá fora. Porque uma pessoa fraca, ela não vence nada. Fica um dia inteiro sem comer, fica 2 dias sem comer para ver, a gente não consegue nem ficar em pé direito. Vai vencer o quê? Vai trabalhar que jeito? Vai vencer um dia de trabalho de jeito? Com as pernas bambas, não consegue. Mas se alimenta, seja fortalecido para ver. Você vai trabalhar o dia inteiro tranquilo. E na nossa vida espiritual é assim. Nós temos que alimentar a nossa alma, para nós sermos fortalecidos, para quando estiver lá diante das adversidades, para quando nós estivermos lá diante das tentações do diabo, do ladrão por excelência, nós estamos fortes para vencer as tentações e para continuar glorificando o nome de Jesus, porque é dessa forma que eu e você nos apresentamos como verdadeiros adoradores. É quando as pessoas olham para nós e podem perguntar do nosso caráter para o outro. Porque quão triste é, irmãos. Eu vou dizer, irmãos, porque isso é uma realidade.
e que nós precisamos guardar o que nós temos em Cristo Jesus. É vergonhoso quando uma pessoa vem falar de pessoas que estão, não vou nem falar cristãos, mas de pessoas que estão dentro da igreja. E a gente vai conversar com as pessoas e, nossa, aquela pessoa, ela faz isso, ela faz aquilo. Nós temos que preocupar com o nosso caráter, com a nossa reputação, com o nosso nome. O que estão falando de nós lá fora? Meu Deus! Porque senão, irmãos, nós estamos perdendo tempo na igreja. Oh, aleluia, aleluia, glória. É por isso que eu estava trêmula. Por isso que eu estava apreensível, porque o Senhor já tem falado essa palavra no meu coração faz tempinho. Mas Ele preparou essa noite. Aleluia. Ele conhece a minha e a sua vida. E Ele está falando assim: meu filho, é porque eu te amo que eu estou falando isso. Porque na hora que você passar por isso lá fora, eu já estou falando aqui com você. Olha, fica firme na minha presença. Não venda a sua identidade. Não deixe o inimigo roubar a sua identidade. Seja firme. Aleluia. Oh, aleluias. Oh, Deus Santo e Poderoso. Tanta coisa, irmãos. Eu vou tentar correr um pouquinho aqui. Como eu estou falando de identidade, de caráter, eu escrevi algumas coisas aqui a respeito do caráter. E o caráter, ele é o alicerce da construção que ninguém vê. O caráter, ele é uma escolha, pois é um conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo do tempo que define quem é a pessoa. O caráter é que define a minha e a sua vida, irmãos. Nós não podemos deixar nos enganar. É o caráter que define quem somos. Se você diz que é de Jesus, mas está fazendo tudo errado, está comprando e não está pagando, está mentindo para todo mundo, está fazendo coisas que desagradam ao Senhor e ao próximo, isso não é um caráter cristão. Oh Deus, o caráter define quem é a pessoa. E nos dias que nós vivemos hoje, irmãos, nós confundimos muito caráter com talento. Hoje as pessoas são mais conhecidas pelo talento do que pelo caráter. E eu vou mostrar para você uma diferença muito grande aqui entre caráter e talento. Se você não sabe a diferença, você vai aprender hoje. Aleluias. O caráter, eu já disse que ele é o alicerce da construção. O que é alicerce? É aquilo que está por baixo, ninguém vê. Mas é o que estrutura, é o que firma a casa, deixa ela de pé. Aleluia. Sem caráter, uma casa não fica de pé. Sem alicerce, fica, irmãos. Então o caráter é o alicerce que ninguém vê, mas é ele que deixa a casa firme. O talento é um dom. Guarda isso. O talento é um dom. Você não escolhe, é Deus quem dá. Deus dá um talento para cada um diferente do outro. Deus dá um talento para um cantar, Deus dá um talento para o outro pregar, Deus dá um talento para um fazer uma coisa, para o outro fazer outra. É Deus quem dá. Talento é Deus quem dá, a gente não escolhe. A gente não escolhe. O talento é tudo aquilo que fica exposto para ser observado, admirado. Olha que diferença. O talento, ele fica exposto, todo mundo vê o talento. E o caráter vê, irmãos? O que vocês aprenderam? O caráter vê? Não, ele é o alicerce. Fica escondido, por enquanto, né? Fica ali, ó, mas ele é o que sustenta. E o talento, ele é visível. Quando uma pessoa vem louvar o Senhor e aquele vozeirão, aquela coisa maravilhosa. E quando aquela pessoa prega, é tremenda, é maravilhoso, isso é talento. Isso é talento. As pessoas logo identificam. Que talento. Olha a chamada desse irmão. Olha que tremendo. Olha como que canta. Meu Deus. O irmão já saiu assim da igreja algum dia? Quando vê alguém cantando ou vê alguém pregando. Meu Deus, você viu, irmão? Que tremendo. Que vozeirão daquele irmão, daquela irmã. Você viu como que prega? Que coisa tremenda. Não é assim?
pessoas saem maravilhadas, aleluia, glória a Deus. Isso é tremendo mesmo, porque é de Deus, é dom que Deus dá para usarmos para a glória dele. Porém, nós não podemos confundir talento com caráter. E as pessoas estão sendo mais identificadas pelo que elas estão fazendo, pelo seu talento, do que pelo seu caráter. Enquanto que a palavra de Deus nos ensina diferente. Porque muitas vezes, por causa do dom que uma pessoa tem, ela pode vir aqui e simplesmente cantar, por cantar. E ela pode vir aqui pregar por pregar, só no talento, mas não tem uma vida com Deus. Não tem uma vida cristã. E o interessante, irmãos, é que a igreja ainda recebe, viu? E é benção, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Se o pregador pregou, você vai receber sim. Mas ele está se iludindo, ele está se enganando. E essa é a consciência que nós temos que ter na nossa vida, irmãos. Eu estou falando aqui de pregador, de cantor, mas é para cada um de nós, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho. Deus maravilhoso. Nós temos que estar preocupados com o que nós somos em Deus. Nós não podemos ser identificados somente pelo talento de Deus na nossa vida, mas nós temos o nosso caráter em Deus, edificados nele. Aleluia, porque senão nós vamos enganar a nós mesmos. E nós vamos nadar e morrer na praia. E não vai adiantar nada. Não adianta, Deus, Ele não se deixa escarnecer. Deus não se deixa enganar. Eu fico pensando, tem coisas que eu vejo, tem coisas que eu ouço, tem coisas que eu fico sabendo, que eu fico assim, meu Deus, a pessoa está se enganando. Eu ainda sinto misericórdia, irmãos. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós precisamos guardar o que nós temos em Deus. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Vocês aprenderam, vocês guardaram qual a diferença? Talento e caráter, os dois têm que andar juntos, tá, irmãos? Os dois são importantes quando andam juntos. Quando andam unidos. Sabe por quê? Porque o talento é tudo aquilo que fica exposto, como eu disse. E diferente do talento, o caráter é formado a partir do ambiente em que vivemos, das pessoas com as quais aprendemos, das influências que sofremos e das escolhas que fazemos. Olha aí, irmãos. O caráter da nossa vida, então nós escolhemos deixar Deus moldar o nosso caráter. Talento a gente não escolhe, é Deus que dá. Mas o caráter não, o caráter é eu que escolho deixar Deus moldar ele em mim através da sua palavra. Através de quê, irmãos? Eu sou influenciado, o meu caráter ele pode ser influenciado através das pessoas com quem eu convivo. Então quer dizer que as pessoas podem influenciar no meu caráter? Pode. Se você andar com más companhias, a Bíblia mesmo diz que as más companhias ela corrompe os bons costumes. Então, irmão, eu tenho que selecionar com quem eu ando? Tem um ditado no mundo aí que fala assim, ó, me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Tem um fundinho de verdade aí, viu, irmãos? Porque nós precisamos entender essas coisas de Deus. Então o caráter nós escolhemos deixar Deus moldar ele em nós. Oh, aleluias! E aí está dizendo então, quando nós estamos nos relacionando com as pessoas, ele pode ser influenciado. E também ele pode ser influenciado com as escolhas que fazemos. Quando eu faço uma escolha errada, quando a palavra de Deus manda eu fazer alguma coisa e eu faço o contrário, eu que estou escolhendo, não é? O que eu estou mostrando com isso? Que o meu caráter não está moldado de acordo com a palavra. Irmãos, o caráter cristão, por que eu disse que ele anda junto com o talento? Ele precisa andar junto com o talento. Porque o caráter, ele suporta o peso do talento. Porque às vezes a pessoa tem um talento tão grande, algo tão visível, que se ele não tiver um caráter, se ele não tiver ali o caráter como alicerce, aquele talento dele vai fazer ele
cair. Porque ele vai começar a se achar. Tem muitas pessoas, a Bíblia diz assim, que muitos começam no Espírito, mas termina na carne. Muitos começam bem, Deus começa a usar, mas por causa dele não deixar o caráter dele ser moldado pela palavra de Deus, chega um momento que ele se exalta. Aí chega um momento que ele acha que ele é um tal. Aí chega um momento que ele acha que ele pode mesmo, que ele canta mesmo, que ele prega mesmo, que ele faz o fogo descer do céu mesmo, porque não tem o caráter moldado pela palavra. Porque senão a palavra de Deus não falava isso, irmão, que muitos começaram no Espírito, mas acabaram na carne. Então, o caráter cristão, ele suporta o peso do talento. Oh, aleluias! O caráter cristão, ele protege o talento, porque ele sabe quem faz é Deus. O Senhor me usou, olha, mas isso é Deus que faz. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que curou aquele irmão que veio aqui na frente. Eu orei, coloquei a mão, ele foi curado. Foi Deus. Deus me deu talento de impor as mãos e as pessoas serem curadas. Mas isso não é meu, eu não vou me exaltar por isso. Por quê, irmãos? Porque o caráter, o alicerce ali, ó, cristão, está segurando, está protegendo o talento. Coisa linda, irmãos, é quem tem caráter cristão, é quem não vende caráter, é quem não negocia a sua identidade cristã. Aleluia, Jesus. Oh, aleluias. É por isso que a gente vê a diferença entre pessoas e pessoas, irmãos. Oh, Deus Santo e Poderoso. O caráter cristão, além de proteger, além de suportar o peso do talento, irmãos, olha que coisa linda. O caráter cristão garante o sucesso duradouro. Nossa, eu estava lendo e meditando essas coisas, eu fiquei maravilhada, irmãos. Porque o caráter cristão garante sucesso duradouro. De quem que eu mencionei aqui no começo? A vida de Daniel e de José. O que aconteceu na vida desses jovens, irmãos? Por causa do caráter deles, irmãos, o sucesso na vida deles foi duradouro. Eles passaram por um tempo de luta, por um tempo em que eles foram provados, mas quando eles foram aprovados, o sucesso na vida deles foi duradouro. Aleluia! Então, quando Deus chama, quando Deus capacita, quando o cristão entende quem ele é, quando ele está sustentado pela palavra de Deus, aconteça o que acontecer, Deus pode usar ele da forma que usar, ele continua firme, ele continua adorando o Senhor, ele continua na humildade, sabendo que quem faz é Deus, e então o sucesso na vida dele é duradouro. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, aleluia. Tinha mais coisas aqui, algumas coisas, irmãos, mas vamos deixar para outro dia. Eu só quero aqui, eu quero que os irmãos coloquem de pé com a permissão do pastor. Aleluia! Aleluia! Eu quero aqui, eu anotei algumas frases que eu li, eu tinha anotado, não sei quem escreveu, mas eu achei muito interessante. Eu quero passar para os irmãos. Desenvolver o caráter é responsabilidade de cada um. Desenvolver o caráter é responsabilidade de cada um. Não podemos culpar ninguém pelas nossas escolhas, porque Deus deu para mim e para você o poder de escolher todas as coisas na nossa vida. Então por isso nós não podemos apontar nem A nem B porque eu escolhi algumas coisas na minha vida, não. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. E quando nós fizermos escolhas erradas, temos que nos arrepender e sermos homens, sermos mulheres de Deus, para chegar diante do Senhor. Senhor, eu errei, tenha misericórdia de mim, me perdoa, eu quero ser diferente a partir de hoje, Senhor. O que passou já passou, eu quero agora andar em novidade de vida. Aleluia! Guarda
isso, irmãos. Um homem com deformidades de caráter não consegue construir uma história digna de ser contada. Você quer que as pessoas lembrem de você com uma história digna de ser contada? Então guarda o que tens. Aleluia! Guarda a sua identidade. Aleluia! Xaramacanta, lamassurianda, lamanaia. Quer que as pessoas lembrem de você ainda quando você for retirado dessa terra, mas quer deixar uma memória aqui, uma boa memória aqui. Guarda o que tem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Para finalizar aqui, aguardem só mais um pouquinho. Você vai poder se alegrar. Nós vamos orar e o Senhor vai mover nas nossas vidas, porque Ele se faz presente neste lugar. Aleluia. Pela sua palavra poderosa, pela sua palavra que transforma, pela sua palavra que cura, pela sua palavra que renova as nossas vidas a cada dia. Escuta isso, irmãos, para nós finalizarmos. Nada compromete mais a pregação do Evangelho diante do mundo do que a incoerência entre a mensagem que pregamos e a vida que vivemos. Nada compromete mais a pregação do Evangelho nesse mundo. Nada compromete mais a pregação do Evangelho nesse mundo do que a incoerência de nós falarmos que nós somos de Cristo, mas estamos vivendo uma vida que o mundo vive. Nada compromete mais a pregação do Evangelho. Porque se nós pregarmos, irmãos, uma coisa eu aprendi, principalmente no meio da nossa família, as nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. Não adianta, na nossa família não precisa muita gente pregar não, irmãos. A nossa vida vai falar muito mais alto. A nossa vida é uma pregação viva, poderosa e eficaz no meio dos nossos. Porque eles estão nos observando o tempo todo. Por mais que eles nos achem careta, por mais que eles achem que a gente é santarrão, por mais que eles achem isso ou aquilo, eles estão nos observando o tempo todo. Na hora da dificuldade, quem que eles chamam para orar? É a gente. Tá? No momento da adversidade, no momento ali que está passando por luto, por alguma coisa, quem que eles vão chamar? Chama lá a irmã tal. Chama lá a minha irmã lá da igreja tal. Chama para orar para mim. Eu estou doente. Chama ela lá para orar para o Deus dela me curar. As pessoas, e principalmente a nossa família, irmãos, estamos observando. Guarda isso, não é quero muito falar não, tá? A eficácia da pregação na família. Se nós queremos um lar restaurado, pessoas que às vezes não têm o marido convertido, ou a esposa, ou os filhos, né? Ou familiares, pai, mãe, seja quem for, presta atenção nisso. Veja como é que está a sua vida. Veja como é que está o seu testemunho de cristão. Ou se eles estão olhando para você, então pelo amor de Deus, eu não quero nunca ser igual a ele. Precisamos guardar a nossa vida. Precisamos guardar a nossa identidade. Não podemos brincar de ser o que muitas vezes não somos. Se ainda não somos, vamos pedir para Deus para a gente ser. Vamos querer a partir de hoje, irmãos. Eu quero aqui, com a permissão do pastor, fazer uma pergunta. Amém, pastor? Eu quero chamar aqui na frente para a gente orar, irmãos. Mas é com sinceridade do seu coração, viu? Não fica com vergonha, não fica com medo, não fica pensando o que vão pensar de mim. Mas eu quero convidar você, só você que sente que a sua vida está mais ou menos desse jeito. Ai, Senhor, me identifiquei aí com essa palavra em algumas coisas aí, Senhor. Eu tenho algumas coisas lá em casa que eu estou fazendo, mas olha, eu não estou agindo como um cristão autêntico, não. Eu estou precisando deixar o Senhor moldar mais a identidade dentro de mim, o meu caráter, Senhor. Eu quero chamar você aqui na frente para nós orar. Você que quer essa mudança. Porque tem que querer, irmão. Se não quiser, pode ficar no seu lugar. Mas se quiser, não tenha vergonha não. Porque o Deus Todo-Poderoso que nos ajuda, porque é só com a ajuda dele que nós conseguimos, irmão. Nós sozinhos nós não conseguimos nada. É quando a gente entende, Senhor,
Senhor, eu estou em falta, meu Deus. Eu preciso realmente mostrar quem eu sou diante da minha família. Eu quero que o Senhor restaure a minha família. Eu vim aqui no culto de restauração, resgatar valores perdidos. Vem resgatar primeiro em mim, Senhor. Eu quero o resgate da minha identidade. Eu quero ser um verdadeiro cristão. Eu estava andando mais ou menos, meio que cambaleando, mas agora eu quero andar firme na tua presença. Só quem quer, irmãos. Se tem alguém aqui nessa noite que é corajoso, que está vivendo mais ou menos desse jeito, não tenha vergonha. Deus vai te dar vitória, porque você está sendo humilde de reconhecer: Jesus, eu quero a tua ajuda, Senhor. Eu não estou sendo essa pessoa. Eu não estou sendo essa pessoa que a irmã está falando ali. Jesus, eu preciso da tua ajuda. Só os corajosos, só os que querem. Eu digo para você, a sua vida a partir de hoje será diferente. Assim como José se posicionou como homem de Deus, assim como Daniel se posicionou como um homem de Deus, e Deus deu vitória para ele, porque ele quis, determinou no coração. Se você está vindo aqui hoje, só Deus conhece seu coração, mas só de você vir aqui na frente, isso já é louvável. Só de você ser corajoso de vir aqui, já é louvável. Glória a Deus, aleluia. Agora continua, leva essa palavra no seu coração, determina isso hoje, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e no meio dos céus, aleluia. Oh, xeralabacão, eu peço aqui para o pastor fazer essa oração, e eu já agradeço a tua oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Estenda essa mão para cá. Vocês estão aqui na frente, colocando no seu coração. Aleluia. Essa palavra maravilhosa, volta o Senhor, mandou no trono da graça. Você chega mais perto aqui, voltar. Você chega mais agora. Vem cá, Malu. Vem, chega. Aleluia. Isso. Vem mais para perto. Aleluia. O Espírito Santo sabe qual é a minha e a sua fraqueza. E ele só vem porque eu reconheço. Aleluia, e essa é a atitude minha de reconhecer, dizer: Senhor, eu preciso melhorar, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, ó Espírito Santo, soberano Deus e eterno Pai, aqui está diante de nós, Senhor, diante da tua presença, ó Pai, que na vida dos meus irmãos, a minha vida, Senhor, Jesus, diante desta palavra poderosa, diante desta palavra maravilhosa, agora nós temos que resgatar, Senhor, os nossos caráteres, os nossos valores perdidos, aquilo, Senhor, que nós vamos deixando, Senhor Jesus, pelo caminho. Eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo comece agora a derramar o Teu sangue sobre as nossas vidas, Senhor, diante de Ti. Jesus, venha fazer morada, venha fazer morada, venha fazer morada.
petição, fala: Espírito Santo, o meu amigo, meu consolador, eu lhe peço que tu podes entrar em minha casa.